Lucas capítulo 8, versículo 49. Está escrito assim: estando ele ainda falando, chegou um na casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Eu digo amém. O relato da ressurreição da filha de Jairo, ele é compartilhado por 3 dos 4 evangelistas: o Mateus, o Marcos e o Lucas. Eles 3 falam sobre a ressurreição da menina, a filha de Jairo. Todavia, os 3 que falam, eles falam com uma visão, cada um por um ângulo. Imagine que esta igreja tem 3 câmeras. Esta, outra que está ali, o Rafa, e outra ali no fundo. Então, cada um estão olhando para a mesma coisa, mas tendo visão diferente. Aqui está me olhando com esse ângulo, essa aqui está olhando aqui. Se tivesse outra ali, olharia aqui. Então, o Mateus tem um ângulo da história, o Marcos tem um outro ângulo e o Lucas tem outro ângulo. O João não fala. Então, o Lucas que nós lemos, ele mostra a notícia e a reação de Jesus. O Mateus, ele passa bem assim, leve, na menina. Ele fala mais da mulher do fluxo de sangue e passa bem raso na história ou na morte da menina. O Lucas, ele vem e mostra essa reação de Jesus. Mas o Marcos, nós temos uma notícia, nós vemos Jesus recebendo a notícia, e a maneira como Jesus se comporta, que me chamou mais atenção, é o jeito que o Marcos mostra para mim e para você. Então, por favor, abra aí no capítulo 5 de Marcos. O Ricardo, bota aí também na tela, por favor, filho. O capítulo 5 de Marcos. E o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem lhe disseram, ou a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? O 36 é quem vai mudar e que vai me dar o sentido desse primeiro ponto nesta palavra. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ô Ricardo, você muda traduções aí? Agora? Coloca a NVI, por favor. NVI. Se não der trabalho. E eu vou citar essa, como algumas Bíblias, algumas traduções falam. NVI. Igreja, olha, presta atenção nisso aqui. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente ou ao principal da sinagoga: não tenha medo,
Então somente creia. Tem a NTLH? Vai mudando um pouco aí, preste atenção. Esse texto é que muda a história desta palavra. Essa é a NTLH? Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Ok. A partir daqui eu começo a pensar com vocês que o Jairo, pode deixar essa daí, qualquer uma delas, deixa essa daí, não se importou. A história do Jairo é que ele era uma espécie de um pastor de uma igreja, que esta igreja pregava a lei de Moisés. Ele era uma espécie de defensor da escritura, da lei de Moisés. Então ele cuidava de ser oposição a Jesus, porque Jesus para eles era alguém que veio para ser contra a lei de Moisés, na cabeça deles. Então eles estavam o tempo todo falando contra Jesus. Por exemplo, digamos que aqui fosse um culto e eu fosse o principal da sinagoga, e aí eu começava a dizer assim, daí de repente surgia um assunto, e eu dizia assim: olha, tem um tal de Jesus por aí, que está curando, que está isso, tal, não dê ouvido, é um falso profeta, ele está dizendo coisas aí que não é verdade. Então não creia no que esse homem fala. E eu tinha que ficar por aqui porque a lei diz assim e ele faz o contrário. Olha, ele inclusive tem discípulos, e os discípulos dele faz assim quando a lei diz assado. Então esse homem é um falso profeta para nós. Vamos continuar por aqui, daí vamos ler aqui, ficava ali na lei. Só que isso tudo era frio, era algo muito distante de uma realidade que ele precisava. Quando ele viu que a necessidade grande bateu em sua porta, que era uma filha que estava muito doente, ele tinha que tratar com alguém que tinha poder para resolver. Só que enquanto ele falava mal de Jesus, ou não queria aceitar esse Jesus como sendo o enviado de Deus, ele ouvia as notícias que tinha gente que estava recebendo cura por esse Jesus. Ele ouvia dizer que tinha gente que estava prosperando por esse Jesus, pessoas que estavam sendo transformadas por esse Jesus, ainda que ele pregava contra. Até que a filha dele, dentro da casa dele, as coisas estreitaram, e ele disse: não tem condições, eu tenho que ir procurar esse Jesus, porque eu já procurei tudo, não consegui. Esse Jesus eu ouço falar que ele resolve. Mas e para ele sair da posição que ele está e encontrar esse Jesus? Você concorda que era muito difícil ou não? Sim. Então, para ele sair desse estado que ele estava e chegar a falar e pedir uma ajuda para esse Jesus a quem ele não concordava, ele teve que se despir da religião. Eu vou procurar ajuda com quem pode. E quem pode? Esse tal de Jesus, eu vou ter que ir nele. Mas você não falou o tempo todo que... Mas eu vou nele. E ele chegou para Jesus, no meio da multidão, em meio aos seus discípulos, e ele fala com Jesus: Jesus, a minha filha está muito doente, eu estou te rogando que o Senhor vá na minha casa para falar, orar por ela, porque ela está muito doente. Jesus topa a ideia, diz: eu vou lá. Jesus sabia quem era Jairo ou não? Sabia. As pessoas, existiam pelo menos, vou colocar aqui um número hipotético, umas 10, 15 pessoas que conheciam Jairo. E eu acho que houve um alvoroço naquele momento, um cutucando o outro, dizendo assim: rapaz, é o Jairo. Que? O Jairo? Mas o Jairo fala, não é, ele é oposição, mas ele está aí, ó, ele acabou de falar com Jesus, pedindo para Jesus ir lá. Vamos ver o que vai dar, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Aí Jairo está por ali, daí tem aquele intervalozinho que Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue, que você conhece. Aí chega a vez do Jairo. Quando Jesus cura a mulher do fluxo e vira para resolver o problema do Jairo, que ele diz: eu vou para a sua casa, chega a notícia. Versículo 35, põe na tela, na mesma versão, 35. Jesus ainda estando falando com ele, que Jesus falou: vamos lá, não é? Aí Jesus estando falando, chegaram alguns dos empregados de Jairo e disseram para ele:
seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Essa notícia para Jairo tem peso ou não? Tem peso ou não? Tem. E para Jesus poderia ter peso ou não? Sim, também. Porque Jesus também era homem, tal como Jairo. Mas aqui está inserida uma informação que eu pedi para trocar de versões, a fim de que vocês consigam compreender um pouco mais. Aqui está inserida uma informação, e vai aqui uma lição para Somos Um, que Jesus ouvindo, 36, mas Jesus ouve e não se importa com o que eles dizem. Então eu começo a pensar com vocês aqui nesse primeiro pensamento. Às vezes a fé não tem a ver com o que você ouve, mas com o que você deixa de ouvir. Então nós entendemos que aqui a fé nem sempre tem a ver com aquilo que nós ouvimos, porque o Paulo disse aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Mas aqui eu estou pregando para vocês que neste ponto a fé estava em não ouvir. O texto, ele é muito claro. O que Jesus está dizendo a Jairo é: Jairo, não ouça o que eles estão dizendo, crê somente. Há um exercício aqui, para mim e para você. Às vezes, para crer, é preciso a gente silenciar vozes que estão falando aos nossos ouvidos. Às vezes, para você alcançar algo, alguma coisa, é necessário você abaixar o volume de pessoas que estão falando no seu ouvido. Eu quero fazer, mas tem alguém dizendo, mas é melhor não fazer, pastor. Para que fazer? Por que fazer? Isso não vai dar certo. Te deu o maior trabalho de você despir-se da religião e falar com Jesus, Jesus topar, ir com você e você dizer que já morreu. Te deu o maior trabalho para você chegar onde você chegou. Só falta um passo. E você parar porque alguém falou tal coisa para você. Então hoje, se você quiser anotar, anote. Tem coisas que não é em ouvir que eu vou crer, é em não ouvir que eu vou continuar crendo. Algumas pessoas dentre nós estão embaraçadas com muitas vozes. Algumas pessoas dentre nós estão perdendo o foco por causa das muitas vozes. Porque se dependesse de pessoas que acreditassem em mim para eu chegar onde eu estou chegando, eu não chegaria. Se dependesse de pessoas para você casar com Edjane ou Lenise, você não casaria. Se dependesse de pessoas para você ser formado, pegar o diploma que você pegou e ser o profissional que você é, talvez você não seria. Ter a família que você tem, talvez você não teria. Por que você chegou aqui? Não só porque você creu no que ouviu, mas também porque você não creu em coisas que você ouviu. Então, por favor, eu estou convidando você a começar a entender com outra ótica, ver com outra ótica e entender com outro prisma determinadas situações. E quem sabe Deus está permitindo pessoas falar ao teu ouvido, a fim de você trabalhar em você a tua fé. Quem sabe o Senhor está permitindo pessoas vir falar coisas que não te induzam a andar, a avançar, a fim de que você mesmo demonstre que a sua fé está nele, não naqueles que estão falando. Hoje o Senhor te chamou aqui para fazer com que você entenda que é momento, ou seja, é tempo já de você silenciar vozes.
É tempo de você. A fé então apenas não é confiar em Deus, mas apertar o mudo para muita gente. A fé não tem só a ver em confiar na primeira palavra, porque Jesus já tinha dito para ele que iria, sim ou não. Quando ele convidou Jesus, Jesus falou, eu vou. Mas não estava só na palavra que Jesus disse, eu vou. A fé também estava em apertar o mute. Sabe o que está acontecendo com você? Você está aumentando o volume das vozes. Aleluia. Você está dizendo assim, mas o médico falou. Você está dizendo assim, mas a minha mãe falou. Mas o meu pai falou. Mas o meu amigo da escola falou. E aumentando o volume. Não vai dar certo, não vai conseguir. Já morreu, é só enterrar. Desiste. Não vai acontecer. E você vai aumentando o volume, virou uma música na sua cabeça, vai aumentando o volume. Nunca vai dar certo, nunca vai conseguir. Para que fazer uma coisa dessa? É muito grande para você. Você não tem capacidade e fica vai casar com ele, não vai dar certo. Vai casar com ela, não vai acontecer. Olha que você comprou esse carro, isso é uma bomba, vai explodir na tua mão. Você abriu essa empresa, vai falir. Você está querendo um novo negócio, não dá certo. É melhor ficar lá como o funcionário que você é. Tá tudo certo, você fica. E Deus te trouxe essa quarta-feira para te dizer, aperta o mute. Abaixa o volume. Não seja mal educado e dizer, não vou te ouvir, cale-se para trás de mim, Satanás, porque vai que é a tua mulher. Não estou dizendo para você falar isso, estou dizendo para você só abaixar o volume. Deixe que fale. Deixe que fale. Contanto que não desça para o teu coração. Faça o que Jesus está ensinando nas primeiras linhas desse texto. Leiam vocês em alto e bom som. Vai. Mas. Pronto. Mais uma vez. Aleluia, Jesus. Não se importou com a notícia e disse, não temas, não tenha medo. Jesus não se importou, e todavia que nós não nos importarmos com determinadas notícias é o sinal que Deus vai te usar para fazer com que a fé de outras, meu Deus do céu, a fé de outras pessoas seja aumentada, que a coragem de outras pessoas seja aumentada. Todavia que você abaixar o volume daquilo que não provém de Deus e aumentar o volume da voz do Espírito no seu coração, Deus vai te usar para dizer para o teu marido, para dizer para sua mulher, para dizer na tua empresa, para dizer aqui na igreja para as pessoas, vai dar certo em nome de Jesus. Não temas, crê somente, fique na posição. Quem é que está entendendo que Deus está falando? É a palavra do Senhor. Quem não se importa vai ver o milagre acontecer. Agora quem se importa trava. Bom, na versão que nós corriqueiramente usamos, Jesus disse, não temas. Pode voltar para lá, para a versão original, a Almeida corrigida. Não temas. Quando Jesus diz não temas, esta palavra, o João diz que Jesus está com o Pai desde o início. O Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Jesus, desde o início, desde a fundação do mundo, Jesus estava com o Pai. E mais, o Verbo era Deus. Essa palavra não temas, a Bíblia está recheada dela. E eu separei aqui alguns pontos, alguns não temas, para você entender. Primeiro, é o que eu falei lá do Isaac, capítulo 26, versículo 24 do Gênesis.
Põe aí na tela. Gênesis 26, 24. Agora eu vou citar alguns textos. E apareceu o Senhor naquela mesma noite a Isaque, dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Digam vocês, não, diga mais forte. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Esse não temas, se você ler o contexto, que agora não dá tempo de eu falar com vocês sobre ele, que não é a palavra, mas é só para você entender o não temas, é a bênção de Deus durante o caminho. Esse não temas é assim, ó: eu estou com você no caminho. Não temas, que eu vou te prosperando no caminho. Você sabe qual é o problema, Felipe, de algumas pessoas? É que querem ver a bênção recebida um dia só, num tempo só, num momento só. As pessoas de hoje não se contentam com a bênção de Deus gotejando. O que Deus está falando para Isaque aí, assim, ó: eu estou com você no caminho. Ou seja, a provisão de hoje eu tenho, a provisão de amanhã eu também tenho, a provisão de depois da manhã eu também tenho. É o que o Senhor está te dizendo. Mas existem pessoas que querem receber tudo de uma vez, quer que caia tudo de uma vez. Ele quer dormir e acordar e ver a coisa explodindo na frente dele. Mas o que Deus está te dizendo assim, ó: não temas, porque eu tenho uma bênção diária para a sua vida. Eu tenho bênção diária para a sua vida. Aleluia. Por que está preocupado? Eduardo, se você receber tudo de uma vez, meu filho, você não vai saber administrar. Vai por mim, rapaz. Se cair tudo de uma vez na tua frente, você vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. E Deus sabe. Aí Deus me usa para te dizer hoje: o não temas que eu disse para Jairo é o mesmo não temas que eu disse para Isaque. Eu estou com você no caminho. A bênção durante o caminho eu tenho para hoje, eu tenho para amanhã. Você dorme e eu cuido de você. Eu não já falei isso para você, irmão? Eu não já te falei, Alex, que você dorme e parece que você liga lá uma tomadinha, igual você carrega teu celular. Você nem vê essa tomada. Você está quebrado, você está mole, você está exausto. Você deita, você diz: eu vou orar para dormir. Senhor, ó Senhor, amém, amém, amém. Né, filho? Aí já cai duro. No outro dia, amanhece com vigor. Que isso? Diga comigo: é a bênção do caminho. Por que é que você às vezes amanhece e sai da cama e fala assim: hoje eu já amanheci ruim? Porque antes de você levantar, você procura informações. Antes de você levantar, você pega o teu celular e procura informações. Você entra no WhatsApp. Eu não vou nem falar que foi o Espírito que me revelou. Você entra no WhatsApp, vê todas as mensagens que você recebe de madrugada. Irmão, quem recebe mensagem de madrugada, irmão? Não sei se alguém estiver orando por você, mas você quer procurar, você quer achar. Você entra no WhatsApp, você não tem mensagem, você vai nos status das pessoas. Aí você não contente, você vai no Instagram, não tem nada ali no feed, você vai no stories das pessoas. Enquanto você não acha uma coisa, Duda, que te deixa triste, você não levanta da cama. Precisa ser profeta para falar isso? Porque é verdade, você está procurando, você está caçando notícias más. E principalmente quando você dorme pensando em alguém que não gosta de você. Você já acorda e você já vai... Aí quando você clica lá, a pessoa mandou uma indireta. Pronto, acabou o seu dia. Você já acorda toda azeda, né? Hoje é o dia que preferia não ter levantado. Deus está te falando: cara, eu te dei a bênção de você dormir e acordar.
eu estou te abençoando no caminho, eu te dei provisão para hoje. O que o Senhor me deu? Eu carreguei tua bateria, cara. Aleluia, Jesus. Eu renovei tua força, cara. Que se você não tivesse sido renovado a força para no outro dia, você não aguentava trabalhar, meu Deus. Você não estava ontem, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você não via a hora de ir embora para descansar? Não era assim? Porque se você viesse com a mesma força de 6 horas da tarde, hoje, 6 da manhã, você ia conseguir trabalhar? Você, não, então eu te dei a bênção no caminho, eu carreguei tua bateria. Você acordou para procurar o que não presta, você procurou para mexer, ou seja, você acordou para mexer em lixo, olha o que eu estou falando. Você acordou para fuçar lixo dos outros, para sentir o fedor dos outros, e depois você vem para cá e diz: meu dia está ruim. Problema é seu que foi fuçar em lixo. Quem vai fuçar lixo sai fedendo. Quem está comigo, em nome de Jesus, levante a tua cabeça, acorda de manhã, bota um louvor para ouvir, abre um salmo, leia um salmo, glorifica a Deus pela noite dormida e vai em frente, porque tem uma bênção para amanhã na tua vida. Quem recebe, aplauda, glorifica o nome dele que está aqui. Tem uma bênção. Primeiro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 13. Põe um antes aí, Ricardo. Aí o Elias chega na casa dessa mulher e ele diz assim: Deus me mandou aqui e eu preciso que você faça alguma coisa para eu comer, porque o Senhor me enviou para cá. Daí ela disse assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, ou seja, 2 pedaços de lenha, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos ou seja, é o fim, é a última coisa que tenho. O Senhor está pedindo para o Senhor? Eu não tenho, eu tenho só para mim e para o meu filho. Aí o profeta diz aí, ó: não diga vocês, vai e faze conforme a tua palavra, ou seja, faz o bolo, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Esse não temas aqui é assim, ó: você tem coragem, você acredita, você só tem um pouquinho, chega alguém na sua casa e fala: dá para mim primeiro. Você fala: imagina, cara, sai fora, tá eu e meu filho que só tem para eu. E eles dizem: não, faz e traz para mim, depois você come. Mal que vem na frente primeiro, não temas. Você tem pouco, mas se Deus te pediu, Ele está dizendo: eu tenho uma provisão. Isso aqui embaraça a cabeça de crente, irmão, principalmente crente que só olha para o seu umbigo, principalmente crente que só pensa em si, no seu ventre. Tinha uma bênção reservada. Se fosse você, quem eu não sei, teria perdido essa bênção. Que bênção, pastor? Ela fez o bolo e deu primeiro para ele, depois ela comeu, e a história diz que ela comeu e comeu e comeu, e ela disse que só tinha para comer aquele dia e morrer. Mas aí o Senhor falou: faz para mim primeiro, oferece a mim primeiro, e você vai ver que nunca vai faltar para você. Quem é que está entendendo? Tem uma bênção de provisão para a sua casa, mas primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, depois você vai ver, não vai faltar a farinha da panela, terá sempre uma provisão para a tua vida. O que eu estou pregando para você hoje, eu estou pregando que o não temas aqui está te dizendo: não temas, porque tem uma provisão para a sua vida em nome de Jesus. Olha para Ele, faz para Ele, glorifica Ele, que o mais vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Esta é a palavra.
tem outro não temas. Segundo dos Reis 6,16. Tem outro não temas. Volta um aí. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Deixa eu fazer um resumo. Essa história é que a Síria estava sempre atacando Israel. E o Eliseu, o homem de Deus, Deus falava com ele, e ele falava para o rei de Israel ir para cá e ir para lá. Só, a Síria vai te atacar por aqui. Aí ele não ia por ali, vinha por aqui. Aí o rei da Síria falou assim: tem algum dedo duro no nosso meio? Quem é que está ouvindo a minha conversa aqui e indo contar para Israel? Aí alguém no meio diz assim: tem um homem de Deus lá em Israel. Aleluia. Que Deus fala com ele. Onde ele está? Assim, assim, assim. Reúne os carros, os cavalos e os cavaleiros, e vamos cercar a casa dele, nós vamos acabar com esse cara. Eliseu está tranquilão na casa dele. Geazi, que era o moço dele, acordou de manhã cedo, abriu a porta, quando ele viu um exército, tipo, igual vocês, tudo olhando, aquele montão de homem, tudo armado. Quando ele viu, ele fechou a porta e falou assim: meu senhor, carros, cavalos e cavaleiros cercou a nossa casa, vão acabar com a gente, vão espatifar, é tudo da Síria. Aí o homem de Deus vira, disse para ele: vamos, somos um. Disse para ele: por que não temas? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse não temas aqui, o mesmo Jesus que falou lá para o Jairo, está falando aqui. Esse não temas aqui é um não temas de proteção e confiança. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Daí ele orou, o Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Aí Deus abriu os olhos dele, e ele viu um exército de carros e cavalos e cavaleiros. Detalhe, era de fogo. Aleluia, Jesus. Levante a tua mão em nome de Jesus. No mundo espiritual, o Senhor já ordenou quem possa cuidar de você. As guerras serão vencidas, mas é através daqueles a quem o Senhor deu ordem ao teu respeito. Não é você que vai ter que guerrear, não é você que vai ter que lutar, não é você que vai ter que brigar. Você só vai ficar confiando, porque mais são os que estão com você, mais são os que estão para te proteger do que os que estão querendo acabar com a tua vida. Quem recebe esta palavra glorifica o nome de Jesus, porque tem uma proteção para a sua vida. É a palavra de Deus para hoje no seu coração. Não temas. Posso falar mais um não temas? Posso falar? Isaías 41:10. Tem mais um não temas aí. Volta um. Sempre voltar um aí. Tu a quem tomei desde os confins da terra e chamei pelo teu dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Diga vocês: porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse não temas aí está dizendo: não temas, porque eu tenho força na sua fraqueza. Aleluia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, diz o salmista. Tem muito
muita gente no nosso meio que está confiando nos seus recursos, na sua inteligência, na sua, quem sabe, sabedoria, está confiando no poder da palavra que ele diz, que ela diz. Alguns estão confiando no que se tem na garagem, ou no que se tem na conta bancária. Alguns estão confiando na esposa que sabe falar, no esposo que sabe falar, nos filhos que são formados. Mas ele que está dizendo assim: todos esses que você confia são fracos, mas eu te sustento com o meu braço direito. Não é você, sou eu, diz o Senhor. Não gira em torno de você, gira em torno da minha vontade, do meu querer. Não gira em torno da sua sabedoria, gira em torno da minha presença. O dia que você está fraco, sabe por que você está em pé? Porque tem um Pai segurando na tua mão. O dia que você está fraco, sabe por que você ainda consegue andar, se locomover, consegue falar, consegue dormir, consegue acordar? Porque tem um Pai que está dizendo: esse não temas aqui é uma força na fraqueza, e esta força está do teu lado hoje em nome de Jesus. Esta companhia está com você em nome de Jesus. Este Deus está conosco. Eu termino dizendo do não temas, mais um, 43, só virar, 43, 1. Não temas, mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Diga: vocês somos um. Por quê? Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que não temas é esse aí, pastor? Esse não temas aí é a companhia durante as adversidades. Vou fazer conforme os pregadores fazem. Segura na cadeira, aperta o cinto. Vira, Ricardo. Leia vocês. Espera aí, leia esse texto no singular. Leia no singular. Quando eu passar, o Senhor estará. Então vamos lá, 1, 2. Os rios, eles não me submergirão. Quando eu passar pelo fogo, não, nem a chama arderá em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Não temas.